Então, depois de discutir condutores em equilíbrio eletrostático, gaiola de Faraday, blindagem e o campo de uma esfera, de um condutor esférico em equilíbrio e carregado eletricamente, a gente vai agora discutir a situação mais geral, ou seja, se eu tenho um condutor de uma forma qualquer e ele está carregado eletricamente em equilíbrio, como vai ser o campo elétrico na superfície dele? E a gente pode tirar conclusões a partir da condição de equilíbrio e da lei de Gauss, de como vai ser, qual vai ser a direção e sentido desse campo e qual vai ser o módulo dele localmente na superfície do objeto, ou seja, em regiões muito pequenas. E a partir daí a gente pode concluir como vai ser o campo do condutor todo. Ok? A gente sabe que um condutor carregado eletricamente em equilíbrio eletrostático vai ter carga, vai ter uma densidade superficial de carga sigma. A gente pode concluir a partir da condição de equilíbrio que esse campo vai ter que ser sempre perpendicular localmente à superfície do condutor em equilíbrio. Por que o campo vai ter que ser perpendicular? Por causa do equilíbrio. Equilíbrio pressupõe cargas elétricas estáticas. As cargas estão paradas. Eu não tenho movimentação de cargas, não tenho correntes elétricas. Então você imagina se eu tivesse um campo que não fosse perpendicular localmente à superfície do meu condutor. Por exemplo, se eu tenho um campo, essa é a superfície do meu condutor, e eu tenho um campo que faz um ângulo. Tá, um ângulo φ. Eu vou sempre poder decompor esse campo numa componente tangencial à superfície e numa componente perpendicular à superfície. Essa componente, digamos, é localmente perpendicular. Essa componente, ela não vai poder, isso eu vou chamar de E perpendicular, e esse aqui eu vou chamar de E paralelo. O E perpendicular não vai fazer nada. A gente não está considerando nesse curso nenhuma situação em que a carga possa sair do condutor, o que é experimentalmente possível, mas a gente não vai discutir isso nesse ponto. Ela não vai alterar a tua distribuição. À medida que você que você atinja uma distribuição de cargas na superfície em que haja campo nulo no interior, esse campo perpendicular não vai mais mexer com essas cargas. Agora, um campo eventualmente paralelo, tangencial, né, à superfície naquele ponto, esse campo poderia sim pegar uma carga, por exemplo, que esteja aqui e movimentá-la para lá ou para lá, dependendo do sinal da carga. E aí você não estaria mais em equilíbrio, porque você teria uma corrente. Então é aquela história que o Feynman fala que é fascinante. As cargas vão se distribuir quando você carrega um condutor, elas durante um curtíssimo intervalo de tempo, elas vão se redistribuir sobre a superfície de modo a anular o campo no interior e a fazer com que o campo no exterior seja sempre perpendicular a todos os pontos da superfície. Exatamente porque quando você tem campo que não é perpendicular, você vai ter essas componentes tangenciais que vão provocar movimentação de carga. E essa movimentação de carga, isso vai ocorrer durante curtíssimo espaço de tempo, desde o momento que você carrega o condutor, até que o condutor atinja o equilíbrio, até que essas cargas se movimentem e cheguem às suas posições, de modo ao efeito global dela seja a anulação do campo no interior do condutor e a geração de campo perpendicular a cada ponto da superfície no exterior do condutor. Então você pode até imaginar um condutor de forma arbitrária. Um condutor esférico é fácil, vai sempre apontar na direção radial, lá na direção dos raios da esfera. Agora, se eu tenho um condutor de uma forma irregular, e ele está carregado eletricamente e ele está em equilíbrio eletrostático, agora a gente pode dizer que em cada ponto dessa superfície eu vou ter campo perpendicular. Aqui vai estar perpendicular. Aqui vai estar perpendicular. Aqui vai estar perpendicular. E por aí vai. Aqui vai estar perpendicular, sempre fazendo 90 graus. Aqui vai estar assim. E dessa maneira a gente tem como aplicar a lei de Gauss partindo desse argumento. A gente sabe que em uma região, num ponto da superfície, o campo vai ser perpendicular e na vizinhança desse ponto
numa vizinhança infinitesimal desse ponto, a gente pode considerar aquela região aproximadamente plana, a gente sabe que a gente vai ter campo perpendicular a essa minúscula região da superfície do condutor. E é a ela que a gente pode aplicar a lei de Gauss. A gente vai aplicar a lei de Gauss a uma situação experimental semelhante a essa. Imagina que a gente escolha uma caixa gaussiana S cilíndrica, como a gente fez no segundo exemplo lá de plano infinito. A gente coloca essa superfície gaussiana cruzando a superfície do condutor, a gente sabe que essa superfície tem uma densidade superficial sigma, a gente sabe que o campo vai ser sempre perpendicular, e como essa superfície gaussiana, essa caixa é arbitrária, a gente pode fazê-la o quão pequeno a gente quiser, englobando somente uma pequena região lá de superfície da superfície do condutor, em que a gente vai ter uma densidade sigma e a gente sabe que o campo é perpendicular. Então a gente tem aquela situação equivalente à do plano infinito, a gente vai ter fluxo só pela tampa superior dessa superfície, que é como se fosse um cilindro, uma caixa em forma de lata de biscoito. Aqui por baixo a gente tem campo nulo. Por quê? A gente está no interior do condutor. Aqui é o interior, aqui é o exterior. No interior o campo é nulo. Então a gente só vai ter fluxo perpendicular à tampa superior da nossa gaussiana cilíndrica. Então, aplicando a lei de Gauss, o fluxo total do campo elétrico vai ser a carga total dentro da gaussiana dividido por ε0. A gente vai integrar só sobre a superfície superior da nossa caixa. O campo escalar n dA. O produto escalar do campo pelo unitário normal à superfície, né, esse n, esse vetor aqui, normal à superfície, vai ser simplesmente o módulo do campo vezes 1, que é o módulo de n vezes o cosseno de zero. Isso aí vai ser simplesmente o módulo do campo. Ok? Então, integrando isso, a gente vai obter simplesmente o campo vezes a área da tampa da nossa caixa, que é essa mesma área aqui da superfície do condutor que está sendo cortada pela nossa gaussiana. O resultado da integral vai ser módulo de campo vezes A. Isso vai ser igual qual a carga total englobada pela nossa gaussiana, vai ser a densidade superficial sigma, que a gente pode pressupor uniforme porque a gente está considerando uma região minúscula, infinitesimal da superfície, assim como a gente pode garantir que esse campo vai ser uniforme e perpendicular à superfície, porque a gente está considerando uma região minúscula, arbitrariamente pequena, da nossa superfície, então a gente pode considerar que aquilo ali tem densidade constante a gente já viu que vai gerar um campo perpendicular uniforme. Então, essa carga total vai ser sigma A, o campo a gente tira ele da integral exatamente porque a gente pode considerá-lo uniforme nessa região infinitesimal. A integral então vai dar E vezes A, A igual a sigma A sobre ε0, cortando os A's a gente vai ter que o módulo do campo é sigma sobre ε0, com direção em sentido perpendicular à superfície para fora do condutor. Então, novamente, usando argumentos de equilíbrio eletrostático, usando resultados anteriores, fazendo uma analogia com o plano infinito e utilizando a lei de Gauss, a gente pôde inferir agora como é o campo elétrico na proximidade da superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático, que mesmo com a forma arbitrária, o que seria um problema difícil de resolver, a lei de Gauss torna fácil. Agora a gente pode dizer, se a gente voltar lá para aquele slide anterior, que para um condutor com forma arbitrária, se ele estiver em equilíbrio carregado, o campo vai ser sempre perpendicular à superfície localmente, e o módulo desse campo vai ser sempre sigma sobre ε0. Ok? Isso fecha então a nossa discussão da lei de Gauss. Aqui só para recapitular o comportamento de condutores em equilíbrio eletrostático, todas as conclusões que a gente pode tirar a partir da lei de Gauss. Você no interior vai ter campo nulo, mesmo se o condutor estiver carregado eletricamente. No exterior você vai ter campo perpendicular a qualquer ponto da superfície, módulo sigma sobre ε0, onde sigma é a densidade superficial de carga do condutor. Lembrando que cargas em condutores em equilíbrio, se o condutor for carregado, essas cargas vão se acumular na superfície dele, formando uma camada extremamente fina, que pode ser considerada uma densidade superficial, ok? E não vai haver carga em seu interior. Se você tiver um condutor elétrico submetido a um campo externo, esse campo vai induzir uma redistribuição de carga sobre a superfície de modo que o interior do condutor tenha campo nulo, e isso permite que a gente use esses condutores como blindagens. Isso é uma recapitulação.
E isso fecha a nossa discussão de lei de Gauss e todos os exemplos de aplicação dessa importante lei da eletrostática. E agora a gente pode começar o próximo capítulo, que vai tratar de potencial elétrico, energia potencial e potencial elétrico.